sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Exatamente 7h30 desta sexta-feira do dia 24, né? Não é 23, 24 de outubro de 2025. Peço licença para entrar na casa da nossa querida Irmandade e aí, juntamente com todos, nós abordar este vídeo polêmico que nós vamos colocar aqui no canal. Irmãos, veja bem, a Assembleia de Deus, eles acharam agora de apertar um pouco, né, as regras nas suas igrejas e, ao mesmo tempo que eles apertam, eles criticam, eles usam o horário de culto deles para criticar a congregação cristã no Brasil. Irmão, há muito tempos atrás, muitos assembleanos, pastores, falavam que nós, da congregação, gostava de pescar no aquário dos outros, né? Eles culpavam nós pelas suas almas, seus fiéis, que vinham visitar a congregação cristã no Brasil e ali não saía mais. E quando eles via menos um membro, menos um 10%, menos um dízimo, né? Então nós ficamos aí conhecidos nesta época, né? Como que muitos estavam vindo para a congregação e não retornando mais. Só que agora mudou, né? Mudou esse conceito, que são eles que estão desesperados, né? E acaba usando de suas pregações para nós ver a nossa diferença, irmão, da nossa denominação, que quando nós se reunimos 1h30, ali é só para servir a Deus e sentir a presença de Deus. Eles não, eles se reúnem para falar mal de outras igrejas, para falar mal dos próprios pastores de suas igrejas, para ser melhor do que um, ser melhor do que outro. Vou colocar um vídeo de um pastor da Assembleia de Deus. Ele começa falando que é inadmissível, né, uma pessoa na igreja dele de saia, mini saia, de calça, estar ali no grupo de louvor, né? Então ele repudia e parece que ele quer voltar aí como era antes, né? Porque antigamente, irmãos, só tinham 3 igrejas que eram quase iguais nas vestimentas e no temor de Deus. É a Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus e a Deus é Amor. São as primeiras, né? As primeiras. Só que hoje em dia, já com doutrina assim única, só a Congregação Cristã no Brasil. As demais já mudou os seus conceitos, né? Vamos ouvir este pastor, o que ele fala aqui, irmãos. E nós vamos abordar em cima dele. Ele vai falar mal da Congregação Cristã no Brasil, criticar o nosso ponto de doutrina. Ele não pode nem colocar as rédeas na doutrina dele, quer mexer na doutrina da congregação. Olha só. Deus, a Bíblia diz que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com pudor e modéstia. Isso não é costume, não. Isso é Bíblia, é doutrina, é teologia de Paulo pelo Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Por favor, ninguém venha cantar de alça, ninguém venha cantar de saia, de mini saia, ninguém venha cantar de calça comprida, porque aqui se chama Assembleia de Deus. Ninguém venha, não aceito. Eu sou o bispo, pela graça de Deus, o responsável, e não quero ninguém no altar cantando de calça comprida, nem no conjunto, nem de mini saia, nem de alça. Aqui é lugar de Deus ser glorificado. Bom, até aí
quando ele fala que é lugar de Deus ser glorificado, logicamente, está de parabéns aí o pastor, né? Ainda mais um pastor da Assembleia de Deus em tempos atuais. Que existe a Assembleia de Deus tradicional, como, né, as outras igrejas, Deus é Amor, a congregação nunca perdeu o seu tradicionalismo, né? A congregação, então, irmão, o que tem de dissidência aí, mas não tem vínculo, não tem a doutrina, não tem nada a ver com a congregação, né? Se for lá na congregação alguém de uma dissidente, não prega. Se for de outra igreja na congregação, não prega, não tem liberdade para nada. Não é porque nós somos melhores, é a doutrina, que a nossa doutrina confronta as outras, porque as outras é o pó de tudo, né? As outras é a política dentro da igreja, né? Apadrinhamento. As outras, eles se misturam, eles entram, né, na política, e ali na política se corrompido espiritualmente. Vamos falar de um jeito para mandar de entender. Aqui ele falou, né, que não aceita, que a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, né? Muitos falam que a congregação se diz ser uma igreja que nós adoramos, o templo, né? E aí ele está dizendo que a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus, e ele ali o bispo ali, o pastor, né? Como se diz, aqui quem manda sou eu, né, irmãos? Então nós já vimos os conceitos, que é diferente da congregação quando nós vamos em outra igreja. Em outra igreja é mais o eu, né? E a congregação, irmandade. Eu não estou falando besteira aqui. A congregação, a primeira reverência que nós vamos fazer na congregação não é no porteiro quando a gente entra, não é o organista que está tocando meia hora. A primeira reverência que nós fazemos, né, é na presença de Deus, na comunhão, né? O cooperador que levanta ali para pregar, ele também está precisando daquela comunhão. Não tem uma adoração ao pregador, à igreja, né? E aqui nós podemos observar que a Assembleia de Deus, ele falou com todas as palavras e com todas as letras maiúsculas. Aqui é a Assembleia de Deus, né? Vamos ouvir mais um pouquinho desse pastor aí, que ele vai falar mal da congregação, né? Ele fala tanta coisa, né, que ele se perde. Aí ele vai começar a atacar a igreja, né? Vamos ouvir aí. Não, senhor. Nós somos muito felizes com a doutrina que tem. Eu sou feliz. Quem é feliz com essa doutrina? Eu sou feliz. O povo da Assembleia de Deus é recalcado. Recalcado é tua bisavó. Na repartição pública não entra. Entra, irmão, na repartição pública. Irmão, às vezes vê jovem ensaiar de bermuda. Não, irmão. Vá para o fórum de bermuda para ver se você entra. Entra, irmão, de fórum de bermuda. Entra não. Quer dizer que aqui é pior do que o fórum? Não, senhor, não quero. Não. Se tem, ou por falta de orientação, ou por desobediência. Mas é uma falta de lógica. Vir para a igreja, não é? Chegar no ensaio na igreja, dentro da igreja, os rapazes, né, com as guitarras e as canelas que nem os caranguejos. Não, senhor. Vá com seu caranguejo para lá, glória a Deus. Não é? As canelas de fora. Não, senhor. Meus amados irmãos, o crente tem que ter o seu porte de cristão, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. A Bíblia fala de veste de uma mulher crente. Às vezes existe necessidade de fardas que são calças compridas, necessidades, porque não faz parte do nosso costume, mas nós não somos tão imbecis de não saber que existem profissões que exigem. Nós não somos imbecis, não somos cegos, nem fanáticos. Mas se a mulher precisar, mulher cristã num trabalho, numa coisa necessária, jamais ela vai vestir uma calça leg. Então, nesse caso aí, da calça no trabalho, a congregação também, irmãos. Tem nossas irmãs aí que trabalham de calça, é obrigada. Até para subir escada, né, para ficar à vontade, a empresa ali, né, dá a calça e é obrigado a usar. Mas saiu do serviço, irmão, se tira-se a calça no vestiário, né, no banheiro, e põe-se a saia, né? Mas tem irmãs aí que coloca a calça, como se diz, eu estou trabalhando, e ali já junta o útil ao agradável. Bom, a igreja não vai falar nada com essa irmã. Só que se ela numa emergência precisar
orar por alguém, como ela vai fazer? Como? Nós temos que ser o soldado ali, estar a postos, porque pode surgir uma necessidade no meio do caminho. E daí? Né, irmãos? Bom, até aí esse pastor começou falando da doutrina da igreja dele. Só que vai faltar conversa e eles agora, eles que eu estou dizendo, é todas as igrejas, viu, irmãos? A congregação não está sendo só perseguida pelos críticos, não. São todas as igrejas. Correto? E são mais essas Assembleias de Deus que, quando eles têm o culto deles aí, é um gato pingado. E quando é o culto online, eles veem aí que bate mais de 600 mil pessoas depois assistindo o vídeo, passa para 1 milhão. Estão vendo aí o número de pessoas. Correto? Colada Olha que só. até a veia. Jamais uma mulher cristã que tem juízo? Não. De jeito nenhum, irmão. Vê a volta do corpo, vê a veia horta, até a veia horta aparece. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Não. Se a mulher cristã precisar vestir uma roupa de calças compridas, ela veste uma roupa, primeiro, que tenha característica feminina, se houver necessidade, feminina e decente. Que quem olha não tem sensualidade. Quem dá glória a Deus por isso, meus irmãos? O ideal é que seja saias. Ninguém, por favor, ninguém venha. Eu não quero aqui na igreja, não é que eu não quero, é que não convém. Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas pelo andar. Não é verdade, irmãos amados? Pela sensualidade do corpo, para chamar a atenção, não é? Minha avó dizia, passa o rabo do outro. Glória a Jesus. É fácil identificar. Se a pessoa está pelo Espírito, foge. Mas se não está pelo Espírito, a roupa, os enfeites, a Bíblia fala, irmão. Por que é que as mulheres cristãs, elas têm que se vestir com pudor? Alguém diz, não, roupa é besteira, roupa é tolice, isso é cafonice dos pentecostais clássicos, é cafonice da Assembleia de Deus, esse negócio de roupa, nós somos livres, roupa não salva, roupa, de fato, só um doido que diz que roupa salva. Roupa não salva ninguém, paletó não salva ninguém, calça não salva ninguém, saia não salva ninguém. Nós somos salvos é pela graça de Deus. Nós não somos imbecis para pregar que roupa salva. Mas, irmão, roupa fala. Tem uma loja aqui em Maceió, que há uns anos atrás ela colocava, eu sempre comprei camisa lá, e... Peraí, pela graça de Deus, né? Nós somos salvos pela graça de Deus. O pastor aí está dizendo, não sei se a igreja dele é tradicional, mas eu conheci uns pastores da própria Assembleia de Deus, que eles ficavam criticando a congregação pelo fato das nossas irmãs, nossos irmãos andar compostamente, entendeu? Então a Assembleia de Deus, ele está dando essa doutrina que é o ministério dele, logicamente, né? Que é, como se diz, aqui é a Assembleia de Deus e aqui eu sou o pastor, quem manda aqui sou eu. Então aqui vai se... não pode andar de qualquer forma. Mas outra Assembleia de Deus, irmão, para encher a igreja, para ter dízimo, bastante dízimo, né? Para bater o recorde, eles então abrem mão, né? Não pode, o importante é o coração. Então já não é uma doutrina ali, eles já não falam a mesma língua em todas as denominações da Assembleia de Deus. Não fala. Tem a Assembleia de Deus que pode e a outra não pode. Agora, me procure uma congregação que está no Brasil, aonde você vai ver uma doutrina numa igreja e outra doutrina na outra. A doutrina é a mesma. É a mesma. Saiu fora do barco, já sabe. Correto? Vamos ver agora o que esse pastor vai falar. Antigamente ela colocava um cartãozinho na gola e dizia, a roupa fala de sua personalidade. Aqui em Maceió, não sei se eles colocam ainda, mas a roupa fala de sua personalidade. A roupa é uma mensagem. Roupa é mensagem. Você está falando alguma coisa, né? Se a mulher veste... Um dia desse eu encontrei uma crente, hoje ela não está mais na nossa igreja, eu encontrei uma crente no shopping, mas, irmãos amados, um short tão curto,
que dava para ver o coração batendo. Glória a Jesus. Aleluia. E o marido com ela. Tão alegrezinho. Ele disse, passeou, irmãs, passeou, passeou. E ela disse, passeou. Ela disse, passeou. Glória a Jesus. Passeou. Meu irmão, que não é roupa de crente, não, irmão. É não. Roupa não salva, mas roupa fala. Roupa traz mensagem. Não, irmão, as cartas de Paulo são tão inspiradas quanto os evangelhos. Não existe inspiração maior e inspiração menor na Bíblia, não. Toda escritura é divinamente inspirada. Quem acredita, dê um brado que toda a Bíblia é inspirada. E outra coisa, a Bíblia não... Irmãos, olha só como ele muda de um assunto para o outro. Ali, irmão, é enchimento de linguiça. Ele começou a julgar o membro da própria igreja dele. Que ele falava Pai do Senhor, ela falava passeou, que dava para ver tudo, né? Então, se dava para ver tudo, ele olhou, né? Se dava para ver tudo, ele olhou. Irmãos, eu não vou falar que na congregação não existe esse tipo de irmãos também que julga. Isso daí, na congregação que mais tem é fofoqueiro, também. Tem aqueles fofoqueiros de plantão, né? Mas eu quero acreditar que tem cooperador, tem ancião, que quando vê um irmão em erro, ele vai ali orar a Deus e apresentar aquele irmão para que aquele irmão ali se enxergue no erro que está cometendo. E aí, ele está no papo e ele já joga para o outro papo. Ele vai falar da congregação. Ele só não fala o nome da congregação, mas ele vai falar sobre a doutrina da congregação. Então ele dá a doutrina na igreja dele, ele usa esse tempo que era para pegar as escrituras sagradas, pregar o evangelho. Ele vai falar de quem? Da congregação também. Ele não pode dar jeito nem na doutrina dele, vai falar da doutrina dos outros. Correto? A congregação, pastor José Orisvaldo Nunes. A congregação, ela mudou sim, na capa do inário está lá, que a Bíblia contém a palavra de Deus no verbo, no gerúndio. O conter da congregação não tem a porcentagem. Se a congregação falar que a Bíblia contém metade, né? Metade da Bíblia contém a palavra de Deus, então está falando 50%. O que a congregação fala que contém são as falas do diabo nas passagens bíblicas. A palavra de Deus, então aí, porque a congregação, irmãos, é no mínimo detalhe. Mas pense bem, pastor, que vocês mesmos estudando a Bíblia, vocês não andam mediante as escrituras sagradas. Vocês falam de Deus, mas não andam do mesmo jeito na presença dele. E a congregação contém a palavra de Deus na Bíblia, e a congregação ela faz conforme está a totalidade da Bíblia. Correto? Vamos ouvir. Olha só quem vai falar da congregação. É uma igreja muito conservadora, as irmãs vestem bem. E eles não são muito amigos nossos. Eles são meio assim, são meio separatistas, porque eles diziam que só eles iam para o céu. Mas agora em 2012 eles mudaram o credo. O credo deles era igual ao nosso. O credo deles dizia, cremos que a Bíblia é. E agora eles mudaram. Eles botaram a Bíblia contém. A Bíblia não é para eles, mas a Bíblia contém. Olha, se contém, não é. Por exemplo, quando você compra um produto, um pão, que diz assim, ou um pão ou um biscoito, contém glúten. O que quer dizer isso? Quer dizer que ali não é só glúten. Ali tem glúten, mas tem outras coisas. Contém. Se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que umas coisas são e outras não. Você está vendo o diabo como é terrível? O diabo, uma palavra muda, uma palavrinha muda o sentido. A Bíblia não contém. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. E quem crê dê um brado de glória a Deus nessa noite. Aleluia.
Aleluia, isso é cilada de Satanás. E o pior é que os membros da igreja nem sabem, são ignorantes, eles não leem. Esse credo deles vem no inário, é na capa do inário por dentro. Pastor, ignorantes mas são os membros da igreja nem vocês, sabem, coitado. correto? Não leem. Que de vez está usando o horário do culto de vocês aí. Um monte de gente ali, ó. Você vê um glória, você vê os outros pastores dando um glória. Eles ficam ali ouvindo, como se diz, o que isso vai acrescentar na minha vida? Não vai acrescentar nada, né? Pastor aí falando de outro. Ele começou a falar da igreja dele, começou a falar das pessoas que usam roupa de qualquer jeito e mudou completamente para a congregação. Ali ele está enchendo linguiça, irmão. Ali está enchendo linguiça. Correto? Por isso que a congregação é criticada nas pregações, porque usa a pregação de Deus, a revelação. Correto? Quem vai criticar fofoca? Quem vai criticar pastor falando de outra igreja? Ninguém, né? Creio que esse povão todo aí saíram aí do mesmo jeito que entrou. Então, isso daí é o que nós chamamos da obra de Deus na congregação cristã no Brasil. O diferencial nosso é este. Vocês acham, como ele disse, que nós somos inimigo deles? Não somos, mas não vamos aceitar eles visitando, como se diz, esse pastor visitando a congregação que está no Brasil. Tá bom, os irmãos vão receber bem. Mas se ele for querer pregar, ele vai pregar o quê? Vai pregar isso? Falando de outra igreja? Falando que ali, a igreja, né? Como diz, aqui é a Assembleia de Deus, eu sou o pastor tal. Então a diferença, pastor, a diferença na congregação é que nós deixamos o Espírito Santo de Deus tomar o culto. Por isso que 1h30 às vezes não dá, irmão. Às vezes quando a gente olha no relógio é 9h15 e Deus descendo com a presença. Deus revestindo o seu povo dos dons dos céus, né? Vamos ouvir o restante. Aleluia, aleluia. Então, irmão, Sansão encontrou uma prostituta. Vamos ver, existe, irmão, a característica, é a sensualidade no olhar, é a sensualidade no andar. Irmão, até o andar de crente tem que ser diferente. De homem crente, de mulher crente, né? Já pensou um crente, um rapaz crente andando? Na verdade, gingando. E ainda falou, mano. Meu Jesus de Nazaré. Não dá não, irmão. Tudo no crente é diferente. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Irmão, resumindo esse vídeo dele, ele misturou todas as coisas, aproveitou para falar da congregação, e ali o que dá para aproveitar, nada. Nada vezes nada. Ele falou, logicamente, na congregação também tem, né, os usos e costumes, né? E a serva de Deus, que é temente a Deus, ela não vai usar uma roupa, né, provocativa. Ela vai se vestir como uma verdadeira santa de Deus, né? E isso daí, em todas as igrejas hoje, né, podemos observar que tem aquelas que, né, que não tem temor, tem a vaidade. Mas com temor ou sem temor, com vaidade ou sem vaidade, vá na casa do Senhor, que só ali Deus fala com sua alma. Eu vou colocar aqui um batismo que falaram para mim bem assim: irmão Paulo, é proibido ir na praia? Tem diversas partes que você tem que ver o proibido, porque na própria Bíblia diz, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Correto? Então, aí na Bíblia já é para a pessoa usar um pouco o cérebro e usar um pouco da imaginação e do temor a Deus. O que me acusa na presença de Deus, eu vou colocar em prática. O que me acusa, então porque, né, eu não estou fazendo as coisas erradas. Correto, irmãos? Deixa aqui os seus comentários e vão ver esse lindo batismo que aconteceu neste dia. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem com Deus, queridos.
Deus, aleluia. Xalabaia, Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus. Santo Deus. Glória a Deus, bendito, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Xalabanaia, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Vontade de cantar. Vamos, Chico Chaves. Glória a Deus. Bendito Deus, aleluia. Xalabaia, Deus, aleluia.